Oi, profs! Estou de volta com mais um vídeo da série Ensino Híbrido. Nós já vimos aqui no canal, nos vídeos dessa série, da qual vou deixar a playlist linkada aqui nos cards para que quem ainda não assistiu assista, que a rotação por estações é uma das modalidades do ensino híbrido. Nessa modalidade, o professor divide a sala em estações com atividades diferenciadas e os alunos, em grupo ou individualmente, vão fazer um rodízio por essas estações, vão passar por cada uma dessas estações e vão ter experiências de aprendizagem diferentes, porque o professor disponibiliza atividades e material diferenciados em cada estação. Nós já vimos como montar essas estações no ambiente físico da sala de aula, no ambiente presencial. Hoje eu vou mostrar para vocês como montar essas estações totalmente online no site Geniali. Então, não sai daí não, viu? Fique aí que eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Então, estamos aqui no site Geniali e é aqui que nós vamos fazer a nossa rotação por estações online. O site Geniali é um site que tem nas linguagens, na língua inglesa, em espanhol e em francês. Mas se você não tem nenhuma habilidade com uma dessas três línguas, é só fazer aquele recurso do próprio Google de traduzir para português. Clica com o botão direito do mouse e depois vem aqui em traduzir para português. Eu vou deixar o link, o endereço do site lá na descrição do vídeo para vocês acessarem quando vocês forem fazer a rotação de vocês, tá? Então tá aqui. Se a pessoa não tiver conta, só é clicar em Conecte-se. E como todos os sites, a maioria dos sites de atividades educacionais tem a possibilidade de você fazer sua conta, de você se cadastrar com a conta do Gmail, com a conta Google. Você vai clicar aqui em conta Google e vai ter os passos do cadastro, que eu não vou fazer aqui, que são simples, né? Quando a pessoa clicar aqui, vai pedir alguns dados, perguntar se é professor, em que série leciona. Eu já tenho a minha conta, eu vou clicar em fazer login. Eu vou clicar aqui e já vai entrar porque eu já estou cadastrada. Bom, estamos aqui na página inicial, na página de criação, e aqui já tem algumas sugestões de templates, os modelos de templates que tem nos sites, não é? Apresentação, dossiê de relatório, gamificação, guia, etc. Nós vamos usar qual? Nós vamos usar o infográfico horizontal. O que é um infográfico? O infográfico é uma apresentação de informações onde predominam elementos visuais, elementos gráficos, desenhos, fotos, imagens. E aqui vão ter vários modelos, várias opções dentro dessa categoria infográfico horizontal. Nós vamos escolher aqui um específico que tem um formato realmente de estações, que é esse daqui, mapa de posicionamento. Nós vamos fazer a nossa rotação, nossa estação por rotações aqui nesse modelo. Clica. Ele vai abrir aqui e a gente vai clicar em seguida em usar esse modelo. Já abriu aqui, nós vamos usar esse modelo. A gente vai editar esse modelo, que ele é um modelo aqui que já está pronto, mas nós vamos editar. Nós temos essa opção de editar. Pronto, está aqui, ele aberto aqui na página de edição do programa. Observe, que ele já está pronto. Tem conceito 1, conceito 2, nós vamos trocar e nós vamos colocar estações, estação 1, estação 2, 3 e 4. A gente clica, observe que vai aparecer um cadeado e uma mensagenzinha, o objeto está trancado, está fechado, mas é só vir aqui do lado esquerdo no cadeado, clicar e ele vai abrir. Pronto, ele já abriu. E a gente vai editar e colocar estação 1, 2, 3 e 4. Já renomeei aqui estação 1, 2, 3 e 4 no sentido horário. E agora eu vou apagar aqui esses elementos. Vou clicar e vou deletar. Eu quero colocar outro tipo de imagem. Então já está aqui feito. Aí nós vamos clicar em cada estação e vamos adicionar as imagens que a gente quer. As imagens e as atividades de cada estação. Estação 1. Vão aparecer esses dois símbolos aqui, ó. Esse azul e esse outro aqui. Você vai clicar no azul e vai abrir aqui essa página, na qual você pode colocar as orientações da atividade e também pode anexar imagens, pode colocar links, pode incorporar vídeos e é isso que eu vou mostrar para vocês em seguida. Vamos lá. Aqui vai ser a atividade 1. No caso aqui, eu vou propor uma atividade de língua portuguesa. Vou utilizar a língua portuguesa porque é uma disciplina comum a todas as séries, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Então fica bem fácil para vocês que me assistem aqui, que são de vários níveis. Por falar nisso, vocês já deram like, é uma dica top. Aproveite para dar like ou dislike, não sair do vídeo, sem fazer isso. Então vamos lá, vamos fazer toda a edição aqui. Inicialmente, como atividade de língua portuguesa, eu vou colocar o print do livro didático de língua portuguesa. Como a gente sabe, o ensino híbrido ele é caracterizado por mesclar atividades do ensino presencial offline e do ensino online, remoto online. Então, utiliza-se também estratégias, recursos do ensino presencial. No caso aqui, o recurso do ensino presencial eu vou usar o livro didático, o velho livro didático que todo mundo usa
Então, eu vou colocar aqui a instrução em relação ao livro. Vou colocar que o aluno lê as explicações que constam no livro. O assunto que eu vou escolher é verbo. Então, eu vou colocar aqui as instruções. Pronto, coloquei aqui a instrução, né? A instrução em relação a essa atividade, ler atentamente as informações sobre o verbo. E agora, vou dar aqui um espaço. E aqui embaixo eu vou anexar o print da página do livro sobre o verbo, né? Sobre o assunto verbo. Então, venho aqui nesse símbolo de imagem, olha, inserir imagem, clico, vou clicar aqui Drop Image e vou selecionar aqui em meus arquivos, no meu computador, uma imagem aqui do livro. Pronto, já inseriu. Vou aqui em salvar. Uma vez salva a primeira atividade, né, atividade da estação 1, a gente pode colocar aqui nesse espaço referente à estação 1 uma imagem característica da atividade da estação 1. Lembra que tinha umas imagens aqui que eu deletei? Então, nós vamos substituir por imagens adequadas à atividade que foi proposta. Então, eu vou colocar aqui a capa do livro. Aqui no Geniali tem um banco de imagens, tá? Olha. Mas, se por acaso as imagens que tem aqui, que são poucas, né, não satisfazerem a sua necessidade, você pode colocar imagens do seu próprio computador ou imagem do Drive. Eu vou colocar aqui a imagem do computador. Vou clicar aqui nesse espaço, olha que tem a setinha apontando para cima, que é o sinal de upload. Aqui, tá vendo? Clica e vou escolher a imagem aqui da capa do livro. Ela vem para cá, você clica nela, olha, e aqui você redimensiona. Ela fica no tamanho adequado aqui, né, ao espaço. Vamos agora para a estação 2. Na estação 1, eu propus uma atividade no livro didático. Eu propus que o aluno lesse uma explicação sobre verbo. Na estação 2, eu vou propor que esse assunto, que ele tenha acesso a essa explicação através de um vídeo. Aqui, o texto escrito, aqui, um recurso audiovisual. Pode ser um vídeo que o professor tenha produzido, um vídeo que ele tenha lá no computador dele, uma produção própria ou que esteja no YouTube, ou pode ser um vídeo de outra pessoa que esteja no YouTube. O YouTube tem várias aulas, tem vários canais de aulas sobre todos os assuntos, sobre todos os níveis. Então, eu vou escolher um vídeo do YouTube. Mas vou mostrar para vocês aqui como colocaria um vídeo que o professor produziu que tem em seu computador ou em seu Drive. Ele vai vir aqui em Insert. Ó, clica em Insert e ele pode pegar um vídeo que está em seu Drive ou um vídeo do YouTube ou do Vimeo. Eu aqui vou propor um vídeo do YouTube. Então, eu vou clicar aqui na estação 2, aqui na mãozinha, nesse símbolozinho azul, na mãozinha do clique, e vou vir para cá. Aqui, eu vou incorporar um vídeo do YouTube. Eu não vou colocar um link simplesmente para o aluno clicar e abrir em outra aba, não. Eu quero incorporar para que o vídeo abra aqui no próprio Geniali. Vem aqui, olha, nesse canto, nesse símbolo aqui, código de visualização, vai clicar nele. Vai pegar o código lá no YouTube, o vídeo é esse aqui, vem aqui em compartilhar, depois aqui, olha, incorporar e vai abrir aqui o código. Você clica em copiar e já vai copiar. Volta lá e cola aqui. Já vai estar incorporado e clica em salvar. E aqui você coloca uma imagem também de acordo com a atividade. Como é um vídeo, eu vou usar uma imagem daqui mesmo para não demorar muito. Eu vou usar esse notebook. Como é uma atividade digital, é uma atividade online, né? Eu vou colocar aqui o notebook. Na estação 1 tem o livro, aqui vai ser o notebook. Agora vamos para a estação 3. Na estação 3 eu vou propor uma atividade interativa do site WordWall. Então vou lá no site WordWall, já está aqui aberto, olha, a atividade é essa aqui, são as frases. E aqui o aluno vai identificar qual é o verbo e procurar aqui no caça-palavras. Vai procurar aqui na caça-palavras. Copio aqui o link, ó. Ctrl C e vou vir para cá. Vou clicar aqui em estação, aqui no azul, e vai abrir aqui novamente, né? Aqui o espaço onde você vai colocar a atividade. Aqui no WordWall, preste atenção nessa dica, eu vou clicar em Window, aqui em Window. Por que eu vou clicar em Window? Porque eu colocando o link aqui, dá a opção de aparecer a imagem, olha, automaticamente aparece a imagem. Quando o aluno for clicar lá, vai aparecer a imagem. Depois nós vamos ver como é que o aluno visualiza isso. Coloquei aqui em Window, coloquei o link e aqui também vou colocar uma imagem do próprio Geniali, vou colocar esse celular, essa mão aqui com o celular. E vamos agora para a última estação, que é a estação 4. Salvar. Que eu vou propor que o aluno faça uma atividade em um site de atividades online. Uma atividade de verbo mesmo, né? Aqui foi uma atividade interativa e aqui vai ser uma atividade do tipo convencional, porque é para o aluno preencher as lacunas, mas só que online, só que no site. Copia e faz o mesmo procedimento. Clica aqui, na mãozinha azul. Nessa opção aqui, que é da atividade online, né, do aluno realizar uma atividade, um exercício online, eu vou clicar em link. Ó. Vai clicar aqui em link. Quando abrir essa janela, você vai copiar, quer dizer, colar o link aqui, olha, colei o link. E tem essas duas opções,
abrir uma nova aba ou abrir aqui na mesma aba do Geniali. Se clicar abrir essa segunda opção, vai substituir a aba do Geniali pela aba da atividade. Então, o aluno vai perder, né, digamos assim, a aba do Geniali porque vai ser substituído pela atividade. Para ele voltar para o Geniali, ele vai ter que clicar aqui na setinha. Para não confundir os alunos, né, não dar muito trabalho, o melhor é deixar clicado aqui. Abrir em nova aba. Por quê? Porque aí vai abrir uma nova aba. Vai ficar a aba aberta do Geniali e vai abrir uma aba nova, que é a aba da atividade. Deixa clicado aqui e vai em salvar. Aqui vou colocar também uma imagem para a gente andar rápido com esse tutorial. Feita essa parte, essa primeira parte, nosso circuito da estação já está pronto, o nosso circuito de estações já está pronto, né, com as 4 estações. Agora a gente vai animar esses botões. Eles podem ser animados e a dependência da animação vai influenciar em como a atividade aparece para o aluno. Então, eu vou clicar aqui e agora nesse outro ícone aqui que não está azul. E vai aparecer aqui as opções de animação. Vou clicar nessa aqui, olha, quando passar o mouse, quando o aluno passar o mouse em cima, aparece a atividade. E vou clicar aqui, tem os tipos, zoom, pequena rotação, expandir. Eu vou clicar em zoom. E vou fazer o mesmo nas outras. Pronto, já fiz em todas, coloquei quando passar o mouse e zoom. E agora nós vamos ver como fica, né? Vamos clicar aqui em visualizar, em preview, olha, para ver como é que fica a atividade. Quando clicar em preview, vai pedir para você colocar o nome em sua atividade. Como a atividade é rotação por estações, né? Será esse o nome. Eu já coloquei o nome, clique em salvar e vai mostrar aqui o preview, olha. Ele fica em zoom, a imagem. Então, na estação 1, olha, vai clicar aqui, irá aparecer a página do livro, né, da atividade com a orientação. Na estação 2, vai clicar na atividade. Vai abrir aqui a aba da atividade, uma nova aba. E na estação 4, ele vai clicar e da mesma forma vai aparecer aqui, né, uma aba com a atividade. Então, aqui são as 4 estações. O professor, ele disponibiliza atividades diferenciadas. O aluno vai fazer de acordo com o seu perfil de aprendizagem. Tem alunos que têm mais facilidade com o livro, com o texto, outros com vídeo, né, com o recurso audiovisual, outros preferem atividades interativas, tem aqueles outros que têm mais habilidade de fazer uma atividade online, mas não tão interativa. Então, o ensino híbrido é caracterizado também pela personalização da aprendizagem. O professor, dessa forma, disponibilizando atividades diferenciadas, várias rotações, mas são 4 rotações, o aluno, em grupo ou individualmente, vai circular por essas estações e, de acordo com o seu perfil, vai ter a sua aprendizagem de um modo personalizado, né? Tanto o ensino como a aprendizagem de modo personalizado. Agora vamos voltar para finalizar e ver como compartilha, né? Então, quando terminou, né, observe que salva automaticamente, já está salvo aqui. Vai aqui ao set, que é tudo pronto. Tá em inglês, você pode, em qualquer momento, pedir para traduzir para português para facilitar, para não ter nenhum problema, nenhuma dúvida. Vem aqui, tudo pronto. Vai vir para cá, olha. Público, título, a descrição, se você quiser fazer a descrição. Público, privado, aqui no caso deixa público. Se quiser fazer descrição, faz descrição e vem aqui, tudo pronto. E aqui vem as opções, né? A visão, nós já vimos, que é o preview, que é ver a visualização que a pessoa tem ao acessar a atividade. E o que nos interessa é compartilhar, para compartilhar com os alunos. Tem aqui essas 2 opções. A segunda opção é para o plano Premium. O plano gratuito só tem essa opção aqui, que é de copiar o link. Clica em copiar o link e eu vou abrir a página anônima para a gente ver como é que o aluno vê no final, né? Como é que ele tem esse acesso no final. Enquanto eu abro a página anônima, quem não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder nenhuma dica, né? Quem já é inscrito, deixe um like, um comentário. Vamos ver aqui como é que vai ser a visão. Vou colar aqui o link. Vai abrir aqui. Quando o aluno acessar o link que você vai mandar pelo WhatsApp ou no Google Classroom, né, onde ele acessa a aula, o aluno vai clicar e vai ter acesso, né, a todas as atividades, como eu mostrei lá no preview. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu volto com mais novidades sobre o ensino híbrido. Tchau, obrigada por assistirem.